Gente, vamos receber a Ana Penido, que é graduada em Ciências Sociais lá em Minas, pela UFMG, tem mestrado em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pela UF, doutorado em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas da Unesp, da Unicamp, é pós-doutoranda, é do Tricontinental, do Instituto Tricontinental, um monte de coisa, é uma excelente analista, principalmente dessa questão militar que ela foi se especializando, né? Então, bem-vinda, Ana. Muito bom. Vamos chegar. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana pessoal. Bom Penido. dia, Ana, Rebeca, Zenha. Prazer estar com vocês. Eu achei que você tinha me visto, eu não sabia que eu tinha que avisar no chat. Desculpa, viu? Não, imagina. Mas eu posso dar um palpite no final dessa conversa que vocês estavam tendo? Pode. Porque uma coisa que tem me chamado a atenção é essa dimensão dos valores, assim, porque os militares, eles são formados com valores muito, muito relevantes, assim. A gente pode dizer que eles aprendem mais valores na escola militar do que efetivamente manejo de equipamentos, essa primeira fase. E tem vários comportamentos que entram em colisão com esses valores. Então, vou dar um exemplo, é esse mesmo que vocês estavam conversando, do abandono, né? Militares são formados na lógica de nenhum homem fica para trás. E isso é a lógica geral da guerra, não é uma coisa de um militar brasileiro, né? É uma coisa de como a guerra funciona e como as forças militares se organizam no mundo inteiro. E essa tem sido uma prática recorrente, não só do Bolsonaro, mas de outros militares também que vão para esses espaços políticos. Outro valor que outro dia eu estava assim, gente, que engraçado, né? Que tem relação com esse de assumir a responsabilidade. Porque para o povo brasileiro em geral, muitas vezes, quando procura um militar, as pessoas estão procurando o quê? Não, ali vai ter gente responsável. Essas pessoas vão é isso. Pode dar certo, pode dar errado, mas eu sou o responsável, sabe? Esse sentimento de alguém está se responsabilizando por alguma coisa. E isso foi um fator chave para a eleição do Chávez na Venezuela, porque ele tentou dar um golpe militar. O Chávez tentou um golpe militar e ele fracassou no golpe militar dele. Só que diferente do que é isso, aí ele foi preso e tudo mais, né? Foi preso, e é isso. E ele foi é aí que muda a chave na Venezuela, porque aí as pessoas, ele se responsabilizou. Ele foi para a televisão e falou: a culpa foi minha mesmo, a responsabilidade é minha mesmo. E é isso, ele chamou para ele a responsabilidade pelas coisas certas e pelas coisas erradas que estavam rolando. E a partir de então, a população passou a gostar dele. E no meio militar, eles têm mesmo disciplina sobre liderança, né? E o que significa você ser um chefe, ou você ser um líder mesmo, que inspira o comportamento de outros. E o que a gente está vendo também no meio militar brasileiro é tudo o contrário disso. Assim, ninguém se responsabiliza, nunca é problema meu. Sempre foi não sei quem, e a informação não chegou não sei aonde. E assim, isso é o contrário do que é uma liderança militar no momento de conflito. Não estou aqui nem justificando o que o Chávez fez lá, nem o que aconteceu aqui. Estou falando no sentido dos valores mesmo. Quantas pessoas... Ana, a Nina perguntou aí, quais são esses valores? Você falou de não deixar ninguém na estrada. Quais são os outros valores que eles enfatizam na academia? E se ela complementa aqui, né, Ana, rapidinho, ela diz, olha, pois eles jogam os valores no lixo o tempo todo, né? Então, quais são esses valores que eles aprendem lá? Porque a gente raramente vê, né? Não, eles são estimulados a um conjunto de valores. Tem 7 que são os normativos, mas assim, os principais são lealdade. Então, a ideia de que, olha, você está aqui comigo numa situação, e eles são expostos durante a formação deles a um conjunto de momentos difíceis. Sei lá, passar dias no meio do mato, sem alimentação direito. Então, quando você está nesse momento de provação pessoal, isso funciona na vida da gente civil também, viu, gente? Às vezes, quando você está naquele momento muito difícil da sua vida, e aí quem está com você? Quem está comigo é essa pessoa aqui, aquela pessoa aqui. Aqui, inclusive, que as igrejas ganham muito poder. Quando, não, na hora da aprovação, na hora que o bicho pegou para o meu lado, quem estava comigo? O padre tal, o pastor tal. E aí, esses laços que se formam nesses momentos de muita tensão, eles acabam durando a vida inteira. E aí, quando agora a gente vê um general falando assim, eu sou da turma tal, porque não sei quem estava comigo há 40 anos atrás, e realmente são relações que se formam e ficam 40 anos.
O principal valor é esse, da lealdade, sabe? Mas tem muitos outros. Esse da liderança é um problema, no caso, é um problema para eles, inclusive, é um problema para a gente também, mas o que seria? Você tem uma ideia bem da burocracia, aquela não, o chefe é quem está naquele cargo. Então, não, eu sou chefe, eu estou o chefe, né? Depois eu vou deixar de ser chefe. No mundo militar, tem uma combinação do cargo, então, na verdade, da patente, né? Com outras questões que seria a liderança. E aí, seria essa possibilidade mesmo, essa capacidade que a gente vê, por exemplo, que o Lula tem, de falar assim, olha, vamos por aqui, aí vai todo mundo por aqui, que às vezes nem é pela capacidade de argumentação, necessariamente, em termos de um ponto, é de liderança mesmo, de capacidade de inspirar comportamentos. É porque aquela pessoa está indo, né? Porque aquela pessoa está... Então, espera-se que um líder militar tenha essa capacidade de inspirar o efetivo de soldados para ir atrás dele, né? Só que para você ser um líder, isso tem um efeito colateral, porque você precisa se responsabilizar. Olha, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa que acontecer aqui dentro desse espaço, é minha responsabilidade. Não vou tirar meu corpo fora. O filho bonito é meu e o filho feio é meu também. Então, o que a gente está vendo na política é uma coisa que é contrária aos valores de forma geral. Não só agora, viu, gente? Que o Cid está fazendo delação, não. Durante o governo Bolsonaro era bem assim. Dava alguma coisa errada, não era filho de ninguém. Aí dava uma coisa certa e todo mundo disputa. Eu queria aproveitar... Queria aproveitar essa sua fala para trazer um tema da conjuntura atual. Semana passada, teve aquela situação em que se revelou que o almirante Garnier ele teria apoiado o Bolsonaro no sentido, né, vamos para as últimas consequências, digamos assim, né? E que o Exército, o comando do Exército, teria dito não, e chegou até a falar que poderia, que teria citado ou mencionado uma possibilidade de prisão do Bolsonaro ali na reunião. Como que você... Aí a gente está falando de responsabilização, né? O Garnier vai se responsabilizar por essa conspiração golpista? Como que você vê esse episódio dentro dessa miríade, né, de episódios que vão se somando dessa crise, pode se chamar de uma crise militar, né, do Brasil hoje? Eu acho que o que tem de novidade... Daqui a pouco eu chego na novidade do episódio, mas assim, o que tem de comum? Essa prática de o filho feio não é meu. Porque o Bolsonaro é filho das instituições militares. Ele foi formado, os votos vêm do meio militar, ele compôs um governo militar, os militares foram essenciais e ocuparam o espaço de direção política até o final do governo. Por isso que a gente até escreveu mais de um texto usando o termo partido militar, que vem do Oliveiros Ferreira, que é um autor lá dos anos 70, conservador, inclusive, mas que a gente achou que explica muito do que estava acontecendo. Então, assim, os militares foram essenciais e todo o tempo a gente viu essa prática mesmo da não responsabilização, de eu só quero os filhos bonitos. E eu acho que uma parte da instituição realmente acreditou nisso, sabe, Ana? Sabe, Azenha? Essa ideia assim de que não, a gente vai entrar para o governo, mas a gente vai conseguir descolar a imagem da instituição da imagem do governo. E muitos esforços foram feitos nesse sentido desde o início. Então, por exemplo, lembra quando o Pujol ofereceu o cotovelo para cumprimentar o Bolsonaro e deu aquele, não, mas como assim o comandante do Exército não ofereceu a mão para poder mostrar um pouco o que seria o comandante do Exército no ambiente de pandemia, de Covid, respeitando as medidas de distanciamento sanitário. Então, sempre teve um pouco esse desejo, mas algo muito mais retórico. Quando eu falo que cientista político é aquela coisa, né? A gente vai contar garrafinha. Aí eu ia lá no Diário Oficial da União para ver o que estava acontecendo. E ninguém saiu do governo, as coisas continuaram tudo bem. Pelo contrário, a presença dos militares no governo foi crescendo. Então, é a dimensão da disputa da retórica e a dimensão do que, de fato, estava acontecendo durante todo o tempo no governo. Mas isso em termos de não responsabilização. O que a gente está vendo agora, do Garnier, a gente não viu durante esses anos de governo. A gente passou 4 anos com o governo Bolsonaro e muitos analistas, inclusive, até falavam assim, não, mas é um comprometimento só do Exército. A Marinha e a Aeronáutica não estão comprometidas com o governo. E aí lá vai nós contar palitinho de novo, né? Aí eu falei, não, gente, mas proporcionalmente, o número de militares que estavam no governo, da Marinha e da Aeronáutica, a gente
até soltou um estudo detalhado pelo Tricontinental. O número de militares da Marinha e da Aeronáutica é proporcionalmente o mesmo. Eles aparecem menos porque essa ocupação é diferente. Porque a Marinha e a Aeronáutica elas são menores mesmo. Elas de toda para ser proporcional à ocupação teria que ter uma ocupação menor. A Marinha ela é mais esperta. Ela foi para espaços de recursos abundantes, mas sem tanta exposição. Então, por exemplo, em muitas autarquias, em muitas empresas públicas, que inclusive você tem mais liberdade de manejo orçamentário e não está lá tão na vitrine, né? O Exército foi muito mais para a vitrine. Talvez quem mais foi para a vitrine nesse processo é o Pazuello, que foi comandar o Ministério da Saúde num ambiente de pandemia, né? E a aeronáutica, de fato, ficou um pouco menos, mas também teve presente todo o tempo, a diferença dava tipo 1%. O que está acontecendo agora, diferente daquele momento, é porque isso parecia que, para quem não estava contando garrafinha, parecia que o Exército era muito mais evidente. O que a gente viu agora é uma coisa muito mais parecida com o que foi na época da ditadura militar, quando, inclusive, existiam competições entre as forças. A gente passou 4 anos sem ver as forças competindo entre si, publicamente, né? Dentro de casa é outro problema. Mas, assim, publicamente, a gente não viu uma força disputando espaço, poder com a outra. A disputa entre as agências de inteligência na época da ditadura militar foi fundamental para a sobrevivência de muita gente hoje em dia. Se não tivesse acontecido essa disputa, talvez a gente tivesse tido mais mortos durante a ditadura militar brasileira. Mas o que o Garnier, o que o Cid fez? Para limpar a barra do Exército, que é óbvio, né, gente? É óbvio que ele vai tentar limpar a barra, não é novidade nenhuma, não tem nada demais falar isso ou fazer isso, inclusive, enquanto prática, né? É da onde ele vem, é onde tem os amigos, é onde vem a família, é da onde vem o ganha-pão, então assim, é óbvio que ele ia fazer isso. O que foi novidade foi ele tentar jogar a bomba para o colo de outra força, né? E aí nós estamos tentando ainda sentir como é que isso vai cair na Marinha e como é que isso vai descer dentro da hierarquia dos marinheiros de forma geral. Essa, para mim, é a grande novidade da delação do Cid. Ana, o que você acha da Márcia Monjardim Pena, que acaba de dizer a verdade é que o golpe não rolou porque não tiveram apoio dos Estados Unidos. Triste admitir. O Garnier, como a gente mostrou há alguns dias, em maio deste ano, recebe lá uma comenda na Embaixada Americana. Uma coisa fora do sentido, porque ele já tinha entregue o poder, ele já tá na reserva. Aliás, quando ele assume o ministério, eles vão para a reserva, é automático, né? E aí ele recebe lá uma medalha lá dos Estados Unidos. O que te parece esse comentário da Márcia, hein? Não é automático, não, viu? Essa é uma das coisas, inclusive, que está em discussão na PEC. Tanto que alguns foram e outros não. O almirante Bento Albuquerque, ele seguiu na ativa até o final do governo. O Braga Neto, que saiu porque estava dando tanta confusão com o Exército, é isso. Você vai para então eu achei que fosse automático. Assim que você assumisse o comando da força, você ia para a reserva. Não. Inclusive, você fica... Espera-se que a maior parte fica na ativa. Com relação a esse episódio em particular, é triste, mas é verdade. Assim, eu acho que o apoio... Aí não só os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um peso relevante porque eles que determinam, basicamente, o que as Forças Armadas brasileiras pensam. A formação é muito comum, a gente tem uma dependência de equipamentos muito grande, não só dos Estados Unidos, quanto da OTAN também. Mesmo a nossa diversificação, tudo que a gente diversificou em termos de parceria, que fica todo mundo, diversificou no submarino, diversificou, a gente sempre diversificou dentro de uma mesma conjunto, o mesmo pacote, que é o pacote OTAN, de pensar a defesa. Mas eu acho, sim, que a ausência de apoio internacional para aquela quartelada clássica, ela é determinante. E os militares brasileiros, gente, eles não são estúpidos do ponto de vista internacional, viu? As pessoas, às vezes, tem adidos militares no mundo inteiro. Então, muitas vezes, a informação que a gente recebe aqui, a gente recebe depois deles e eles recebem no próprio lugar. Então, quando a opinião pública, naquele local, inclusive, é contrária a determinada medida, ou uma curiosidade que eu tenho, inclusive, é ver como é que essa turma, que era adido durante os 4 anos de governo Bolsonaro, percebeu o encolhimento do Brasil no cenário internacional, porque o Brasil encolheu, isso é uma coisa evidente. Essa é uma das prioridades da agenda do Lula, isso também é algo evidente, né? Não só do Lula, como da Dilma também agora
lá nos BRICS, né? Mas essa turma estava lá. Então, eles não estavam ouvindo que o Brasil estava encolhendo pela imprensa brasileira. Eles estavam ouvindo que o Brasil estava encolhendo lá, estando nesses países. E eles têm mecanismos de comunicação entre eles. Então, essa turma que é a Dido vai mandar essas impressões que o mundo inteiro tem sobre o Brasil para o comando militar. Então, o comando militar não se informa pela imprensa ou o que as pessoas estão pensando do Brasil no mundo, ou a gente xingando aqui porque o Bolsonaro deixou o Brasil vendido, né? Passou vergonha na ONU. Eu falei assim, gente, esse ano, na hora que o Lula estava discussando, eu pensei assim, oh, meu Deus, que saudade que eu estava do meu ex, meu Deus do céu. Porque foi um vexame atrás do outro, né? Foram anos de vexame. Mas essa turma não se informa por essa fonte. Ela se informa pelos adidos militares. Adido militar, gente, é tipo um diplomata da área militar que fica lá inclusive na maior parte das vezes nas embaixadas do Brasil, e eles têm responsabilidades na área de equipamentos, tanto de vender equipamentos brasileiros, quanto de fazer práticas de inteligência. Então, é quase como se fosse um militar diplomata que está atuando fora do Brasil, para quem nunca ouviu essa expressão. Então, eles estão ali recolhendo o tempo inteiro, né, as impressões sobre o Brasil. E eu estou curiosa também agora para ver como é que eles estão percebendo essa virada, porque isso foi num prazo muito curto. Talvez, Ana, isso aí sirva, Azenha, também para a gente questionar o que é o tal do nacionalismo, né? Porque não incomoda ver o Brasil virar um anão diplomático. Como assim? Me incomoda profundamente. Então, eu estou bem satisfeita com essas mudanças que estão acontecendo e quero ver como é que a área militar vai conversar melhor com a diplomacia. Ana, que tipo de impacto que teve o fato de que o Bolsonaro se imiscuiu na Marinha? Porque eu tive muita convivência enquanto repórter com todas as forças. Eu viajei com a Esquadrilha da Fumaça até a França. Então, você vê o modo de ser dos militares, eles têm as suas hierarquias, as suas formas de ser muito disciplinadas. Tal. O Bolsonaro foi lá e catou um almirante que não tinha comandado, eu não sei que tipo de comando, mas ele não tinha qualificação para comandar a Marinha. Deu emprego da esquadra. Ele não tinha comandado a esquadra no Rio. A esquadra. Não nenhuma esquadra. Isso. Aí deu emprego para o filho dele e deu emprego para a mulher dele. Isso aí, dentro da Marinha, causa mal-estar? Esse é o grande problema de você construir um partido militar. O partido militar, gente, para ser bem assim objetivo, as pessoas podem participar da política enquanto um CPF. Então é isso, eu, pessoa, estou indo lá. As pessoas podem participar enquanto um CNPJ. CNPJ é quando a instituição, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica estão lá. Foi isso que aconteceu na ditadura militar, e agora a gente já sabe que foi isso que aconteceu na época do tweet, porque o Vilas Boas revelou que ele consultou o alto comando inteiro. Então foi isso que aconteceu também. O partido é um meio termo entre esse CPF e esse CNPJ. O partido tem um grande problema porque militar funciona por hierarquia e disciplina. Então, não é uma coisa que é assim, gente, é um triângulo. Então, você vai lá, os generais, aí desce até os soldados, mas que também é uma fila. Então, assim, quando você entra na academia, você vai fazendo provas, é a sua vida inteira de carreira, você é o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. E na vida militar formal, você funciona na fila. Então, assim, vai ter época de promoção. Aí primeiro o 01 escolhe, depois é o 02, o 3, o 4, o 5, o 6. Funciona na lógica de hierarquia e disciplina. Um partido militar não funciona na lógica de hierarquia e disciplina, funciona na lógica da fidelidade. Então, você vai lá e escolhe o 5, você vai lá e escolhe o 25, você vai lá e escolhe o 500. Você vai pescar nessa fila aquelas pessoas que concordam com as suas ideias. E é isso que o Bolsonaro fez. Ele foi nas filas e buscou nessas filas quem ele tinha maior identidade, maior afinidade. Isso rompe com a lógica em geral da hierarquia. Hoje, nós temos um problemão que ninguém está falando, porque a gente tem dificuldade de ter acesso às informações, mas assim, quem é da ativa e foi para o governo saiu dessa fila. Porque aí foi assumir uma pasta, uma secretaria, um ministério. Foi uma ocupação em profundidade. Foi muita gente. Não é pouca gente.
Só que essa turma continua na ativa. Então, essa turma tem que voltar para a fila. O grande problema é que a fila não para de andar, porque você foi para o governo. Então, as pessoas continuaram progredindo na carreira. Aqueles que não quiseram ir para o governo ou não foram convidados por qualquer motivo. Aí um foi para um comando na Amazônia, aí o outro foi assumir uma função de adido, um comando. É isso, as pessoas continuaram trabalhando com o que elas sempre trabalharam, com a expectativa de que, olha, eu estou assumindo um comando numa cidade que eu não queria estar agora, mas daqui a 2 anos eu vou estar numa cidade que eu quero estar. Então, é uma lógica funcional normal, assim. Você sempre foi... Você às vezes engole um sapo por uns 2 anos fazendo uma coisa que você não gosta muito, porque você tem a expectativa de, daqui a pouco, fazer uma coisa que você gosta mais. Até aí, nada de novo, né? A grande questão é que esse povo que saiu da fila tem que voltar. Você vai pôr esse povo aonde? Porque, assim, que eles tiveram uma experiência... Em resumo, Claro. Os danos causados pelo Bolsonaro às Forças Armadas são muito maiores do que a gente imagina. É isso aí. Agora, é isso. Tem danos no sentido de como a profissão funciona. Essa turma que saiu, ela teve... Primeiro que ela teve uma experiência... É como se tivesse aberto um precedente, é isso? É como se tivesse aberto um novo precedente. Tinha tido um precedente que virou um pipinão, que é o astronauta lá, o senador paulista, o Marcos Pontes. Ele tinha tido uma experiência na aeronáutica que ninguém tinha. E aí, quando ele volta do espaço, ele vira um problema para a aeronáutica. Porque é isso. Onde colocar, né? Onde que eu coloco? Qual hierarquia? Qual lugar dessa fila eu encaixo? Essa turma que foi para o governo teve acesso a um montão de informação e relações políticas. Eles vão voltar para o fim da fila? Ao mesmo tempo... É isso, eles romperam com o que se esperava, eles romperam um pouco com a dinâmica de hierarquia e disciplina de seguir a fila. Eles vão voltar para o início da fila, entrando na minha frente, na minha, que fui lá para o comando, não sei, caixa-prego da Amazônia, ficar lá 2 anos, fiz sacrifício, tive que largar minha família para trás. Onde a gente vai pôr esse raio desse povo todo? Porque não é um problema pequeno, é um problema de 6, 7 mil pessoas que vão ter que voltar para essa fila. Esse é um dos motivos que os militares não podem ser empregados na política de qualquer maneira. Não é um problema só para a democracia, não. É um problema para que uma força armada funcione enquanto força armada. Deixa eu trazer um outro tema aqui para a gente. Claro. Hoje a gente trouxe uma notícia exclusiva da Fórum, furo do nosso jornalista Henrique Rodrigues, de uns áudios do Heleno, que você deve ter visto já, que foram periciados, né, pela UFABC, pela USP, como sendo dele mesmo. E nesses áudios, me chamou a atenção, ele fala muito da questão de coisas que os militares jamais aceitariam, né? Então, para justificar um golpe, na prática, ele fala o seguinte: os militares jamais vão admitir um presidente ladrão, um presidente corrupto, um presidente condenado, como o presidente Lula. Os militares jamais vão admitir uma questão de fraude eleitoral. Então, ele usa isso. Só que o que me chama a atenção é que parece que ele está tentando convencer pessoas de que... me parece mais uma fala de quem tem uma certeza de que realmente isso se daria, assim, e mais uma fala de quem está fazendo um argumento de convencimento, sabe? Assim, não, jamais os militares vão aceitar isso. Como? Não vai deixar nem ser diplomado, condenado. Os militares são a quarta força constitucional. Aí tem a questão do artigo 142, que eles sempre manipulam com ele, né? Os militares não vão aceitar uma fraude. Assim, a gente que olha para isso, a gente vê o Heleno como uma caricatura, né? Ele é visto assim também entre os militares. Por que ele tem essa fala de tentar convencer? Porque realmente não havia esse convencimento? Ou ele estava transmitindo algo que se tinha de sentimento dentro das forças? O que você acha? Não, o Heleno não é uma caricatura de jeito nenhum, Ana. O general Heleno é um dos generais mais... A gente gostaria que fosse, né? Não, aí é um desejo seu, mas assim, ele é um dos generais mais importantes que a gente teve nos últimos 20 anos, assim. Ele é um tríplice coroado, que é uma pessoa que se saiu bem em todos os cursos.
ele foi ajudante de ordens do general Silvio Frota, na época da crise com o Geisel. Ele é uma figura que os militares, inclusive, tentaram testar em termos de adesão para lançar candidato. O Bolsonaro não é o plano A dessa turma, foi o plano que se mostrou viável. Mas já tem um tempo que alguns segmentos militares querem voltar para a política e fizeram testes eleitorais com o Heleno. Com o Heleno, né? Com o Heleno, para ver se o nome dele emplacava numa candidatura à presidência. Eu lembro uma vez que eu até comentei assim, olha, ele pode até ganhar, levando em consideração o que é a memória autoritária do povo brasileiro sobre a ditadura. O povo brasileiro sempre gostou de militares. E eu lembro de falar também, eu falei, olha, ele pode até ganhar, mas eu acho difícil ele governar baseado em princípios militares, porque a política é a arte da negociação, você negocia o tempo inteiro, ministério, você negocia cargos, você negocia com o legislativo. É isso, né? A gente está numa democracia que são governos de coalizão, todos eles, e dependem de uma conversa e de negociações o tempo inteiro com o legislativo. E isso foi o quê? Muito antes de junho de 2013, já existiam esses pensamentos. Então, assim, o Heleno, ele expressa um segmento militar e não é um segmento irrelevante. Ele, quando abre a boca, ele está falando coisas que ele acredita. Eu lembro que a gente chegou até a colocar num texto, assim, porque militar bolsonarista, todo mundo incluiu num pacote só pessoas que eu acho que são muito distintas entre si. Tem diferentes segmentos militares que apoiaram o Bolsonaro. Tem alguns segmentos que é essa turma que é a turma do porão. E é a turma que existe na sociedade civil. Ela não surgiu agora com o Bolsonaro, não, gente. Sempre teve gente que falava assim, mas no tempo da ditadura, e isso não surgiu com o Bolsonaro. Já existia isso. É a turma que concorda que tinha que matar mesmo. E o Heleno expressa esse segmento, que estava em atuação, não surgiu agora. Tem um segundo grupo de militares que o Geisel sempre falou que era a maioria, que era aquela turma do Maria vai com as outras. Porque como é uma organização muito coesa, é muito difícil você ser uma voz dissonante. Te custa pessoalmente, sabe? Assim, custa desde prisão mesmo, viu, gente? Um superior hierárquico pode mandar te prender. Você inventou que você chegou atrasado 5 minutos e te manda lá ficar mofando, perseguição, desde coisas simples, assim, tipo, sei lá, você vai indo. É muito complexo você romper numa situação que funciona como uma família, né? Te custa muito pessoalmente. Esse é o segundo grupo. O Geisel sempre falou que esse grupo era a maioria. Tem um terceiro grupo, que é a turma que eu falava assim, que é a turma da boquinha. E essa turma tem na sociedade civil também, que é aquela turma que troca de ideologia, igual troca de roupa, no sentido de ter acesso a benefícios que são particulares. Então, quero um cargo para minha prima, quero não sei o que para minha... Daí vai, né? Isso aí tem na direita, tem na esquerda, isso também ninguém é isento desse tipo de perfil, e também tem nos militares, eles são pessoas, então são pessoas como a gente. E um último segmento é aquele segmento que vai achando que, de fato, vai moralizar o governo. Não, eu, porque sou militar, vou moralizar e não vai ter corrupção, porque eu me responsabilizo que isso aqui não vai acontecer. Essa turma, com o tempo, foi se desapontando. Essa turma foi vendo. É uma turma que apoiou, inclusive, o Bolsonaro, às vezes, votou nele contra o Lula. Por isso que eu problematizo que muita gente falou assim, não, que a queda de opinião nos últimos 6 meses, a queda de avaliação na opinião pública, tem relação com os militares não terem dado golpe. Não, uma parte pode ser isso sim, mas outra parte é porque muita gente tinha expectativas com os militares de que eles não fossem ser corruptos, por exemplo. Isso aí é uma coisa que vem da época da ditadura, porque tinha corrupção na ditadura, mas isso não aparecia na imprensa, então as pessoas não ficavam sabendo que tinha corrupção na ditadura. Então, assim, de forma geral, a população que não conhece muito de militares, etc., acha que não, ali não teve corrupção, ali as coisas funcionavam. E muita gente achava que esses militares, os próprios militares achavam mesmo que era uma questão de vontade, que não é um problema do sistema político. Não é à toa que a gente fala de reforma política, né? Tem questões que são do sistema político que precisariam ser reformadas. Não é porque a pessoa X é ruim só, não. Tem um sistema que faz com que as coisas funcionem assim.
E essa turma também foi para o governo, e com o tempo foi saindo, e é uma turma que está muito desapontada, lógico. Não é que ela passou a gostar da esquerda, porque ela não vai passar a gostar da esquerda, ela tem problemas ideológicos profundos com a esquerda. Mas é uma turma que antes achava um conjunto de coisas sobre o bolsonarismo que deixa de achar. Eu falo demais, né, Ana? Jesus tem poder. Não, ótimo. Não, o povo tá te amando aqui. Olha aí, ó. Professor, gente. Professor é um encrenque. O professor fala demais. Sabe muito. Que aula. Obrigado. Excelente a entrevista com a Ana Penido. Sabe das coisas. Ai, que bom. Faça um corte da fala da Ana Penido. Muito bem explicado. E tem esse aqui também, ó. Ângela Castro dizendo, você é ótima, Ana. E o Marcos Vinícius, ele diz, é a primeira vez que vejo a Ana Penido aqui no canal, fiquei impressionado, manja muito, dizendo. Ana Penido, uma pergunta, professora. Posso chamar de professora, né? Sim, professora, eu sou. O Mourão fez um famoso discurso. Tipo, aceita que dói menos, a certa altura do processo eleitoral. E aí eles passaram a atacar o Mourão, dizendo que o Mourão era petista, que ele era melancia. Existiu, de fato, esse racha entre o Mourão, que foi jogado para escanteio pelo Bolsonaro, que colocou o Braga Neto de vice. E aí já emendo a segunda pergunta. Também, quando estava fazendo documentário, apurei que quando não houve a intervenção, bolsonaristas foram até lá a Fazendinha. Fazendinha, gente, vocês precisam ir para Brasília, é óbvio que a Ana deve conhecer. A Fazendinha é um bairro chique dentro da área militar de Brasília, onde ficam as casas dos generais. A Fórum, inclusive, fez uma reportagem falando que eles pagam pouquíssimo de aluguel. E aí atacaram os generais, né? Foram atrás dos generais. Então, assim, os bolsonaristas ficaram muito, muito revoltados, né, com quem quer que tenha impedido o golpe do 8 de janeiro. Não, Ana? Pois é, eu tenho tentado separar esses bolsonaristas, porque é isso, né? 50% da população quase votou nele. Então, nós precisamos ganhar uma parte desses 50% para a gente. Então, bolsonarista é muita gente. Quem estava ali ficou desapontado e foi fazer protesto lá na porta, e aí, inclusive, tem muitos militares nesse meio, né? A gente veio denunciando ao longo dos 4 anos, como, inclusive, equipamentos militares, ônibus mesmo, oficiais, eram usados muitas vezes para levar as pessoas para Brasília e para voltar em algumas datas específicas. Então, assim, tem essa turma, que é a turma que a gente espera que seja punida. O judiciário está puxando esses fios, a CPMI, eu acho que ela está demorando, assim, ela está sempre depois do judiciário, né, gente? Ela podia estar um pouco antes, já que você está no legislativo, você tem liberdade para o ataque. Então, ela está lenta, mas está indo. Então, assim, alguma coisa lá vai puxando. E a gente espera que, nesses casos, é isso mesmo, a punição aconteça para todos os golpistas, fardados ou não, e um fardado ainda foi indiciado no Supremo. Não tem condição de nenhum ter se envolvido. Em última instância, no mínimo, houve prevaricação, porque crimes foram cometidos dentro daquela área militar ali em torno. E eu estou esperando, na verdade, saírem coisas, porque, para além do dia 8, que eu acho que sim é um dia muito importante, mas aquelas tentativas de ataques terroristas que aconteceram em Brasília, eu acho que elas não podem ser esquecidas, porque elas poderiam ter trazido danos humanos muito graves. Não é uma coisa pequena você querer explodir uma bomba num aeroporto. Isso sim é terrorismo. As pessoas acionaram um conjunto de questões sobre terrorismo na época que estava tendo os jogos das Olimpíadas, aí aprovou legislação, com medo de que a sociedade... Né? Terrorismo, gente, é uma prática que determinado sujeito pode adotar. A grande questão do terrorismo não é fazer vítima. Inclusive, podem não ter nenhuma vítima humana. O principal são as pessoas que ficam vivas, e não aquelas que morreram. Então, você disseminar o medo, o pavor, o pânico, querer que as pessoas deixem de fazer coisas porque aquilo ali aconteceu. Então, eu acho que o dia 8 é muito importante, mas também estou esperando que alguma questão surja. Assim, para mim, é algo muito, muito fundamental você pensar uma possibilidade de ataque à bomba no aeroporto de Brasília. O que a gente foi vendo nesse meio tempo?
E aí, sobre o Mourão, só um parênteses sobre o Mourão. O Mourão, ele sempre foi uma pessoa um pouco outsider no comando, sabe? Eu não acho que ele era o plano A do Bolsonaro, e nem desse partido militar que foi se organizando. O plano A, eu acho, do que eu já li, do que eu percebo, sempre foi o Heleno. Agora, a política tem um conjunto de dinâmicas que vão desde opções partidárias, você vai ter que ir se ajeitando, né, para a coisa de fato ser viável. E aí o Mourão foi o que se apresentou enquanto viável. Não acho que houve uma ruptura dele, necessariamente, com essa turma aqui do Partido Militar. Eu brinquei mais de uma vez, assim, que, olha, a fidelidade dos militares do Partido Militar está à família militar, não está no Bolsonaro. Acho que a Ana que estava comentando, né? O Bolsonaro, não, ele pode ser a fidelidade dele, a lealdade dele, está nos filhos dele mesmo, né? Mas os demais militares, eles funcionam mesmo numa lógica de família. A gente olha para eles enquanto uma instituição, e aí procura ali uma burocracia civil para você conversar, mas não é assim que eles se veem na lógica de uma família. E aí eu acho que o Mourão continua a pertencer nessa família, continua tendo esses laços, é um senador que vai assumir um papel importante na defesa dos interesses da corporação. Eu acho que eu estou um pouco tentando, estou nessa fase, sabe, Azenha, de separar esse bolsonaristas, que é muita gente, inclusive separar dentro da caserna, porque nem todo militar que votou no Bolsonaro era a favor daquela quebradeira do dia 8, ou era a favor do golpe de Estado. A maior parte desses militares não gostam mesmo da esquerda, não gostavam antes, não vão passar a gostar agora, e é isso, temos que lidar com isso, faz parte da vida. Acho que isso não implica dizer necessariamente que eles são a favor de um golpe. A gente estava num seminário sobre o Allende, né, Ana? Tem relação, inclusive, com as percepções. Lá no Chile, alguns militares se tornaram, assim, em alguma medida, afiançaram algumas questões do Allende, inclusive porque a direita, a direita militante lá naquela época, né, se aproximou da baderna, quando eles tentaram as quebra-quebras na época das greves de transporte, né, dos caminhões. Então, quem que estava associada à desordem lá, em determinados momentos? A direita. Quem se associou à desordem, que é isso, né? Já que a gente começou falando de valores, quem que se associou à desordem no dia 8? A direita, a extrema-direita. Ana Penido, tem pergunta para você aqui da nossa audiência. Mas antes de eu ler o comentário aqui do Claudinei, não é uma pergunta, ele comenta e diz: militar vive em um outro mundo. Só fui descobrir a intensidade disso com o livro O Espírito Militar. A Ana Penido é muito sagaz, parabéns, dizendo. Esse livro agora... é fantástico, viu, gente? É do Celso Castro, saiu agora uma reedição pela Fundação Getúlio Vargas, é um trabalho dele de mestrado e é uma etnografia fantástica sobre a mão. Recomendo fortemente. Maravilhoso, vamos atrás, então. E agora sim a pergunta do J. Correia, ele diz: professora Ana Penido, por favor, explica por que o STM não tem atuado prerrogativamente no julgamento dos militares. Essa foi uma disputa que nós compramos, inclusive, quando aconteceu o dia 8, foi um dos primeiros pulos que a gente deu, os juristas pela democracia, etc. A gente falou, não, quem cometeu o crime foi o mesmo crime. Você é militar ou é civil. Você tem que ser julgado todo mundo pelo Supremo. E aí foi o Xandão que chamou, e ele definiu que sim, todo mundo ia ser julgado pelo Supremo. E eu acho que é fundamental que seja. Sabe por quê? Porque o que podia acontecer? Podia acontecer de eu sou militar. Eu fui lá e cometi um crime no dia 8. E a outra Ana aí foi lá, do meu lado, cometeu o mesmo crime, mas se a gente é julgado por instâncias diferentes, a gente poderia receber penas diferentes. Então, eu poderia receber, sei lá, 10 anos e a Ana receber 2, ou eu poderia receber 6 meses e a Ana receber 5 anos. E isso quebraria a isonomia. Então, a gente, se o crime for o mesmo, e não foi, aí ia ter uma conversa que talvez, só um esclarecimento técnico. A justiça militar, no Brasil, funciona muito mais para proteger a instituição militar. Na maior parte dos países, a justiça militar é uma justiça para crimes cometidos por militares em situações de guerra. E tem um conjunto de questões mesmo, tipo, desde chegar atrasado
para bater ponto, se eu chegar atrasada no trabalho para bater ponto, ninguém vai mandar me prender. Mas dentro do Estatuto Militar você pode ser penalizado por causa disso. Então, tem um conjunto de questõezinhas que, em teoria, justificariam a existência da justiça militar. Só que no Brasil, pela forma como a transição aconteceu, quase tudo vai parar na justiça militar. Então, desde questões como, por exemplo, vamos supor, assédio sexual, que é um crime, ou mesmo estupro, dirigir bêbado, esse tipo de coisa, que são crimes, né? A gente não estou nem aqui falando do tráfico internacional de droga e avião da FAB, não. Estou falando de coisa que é corriqueira. Infelizmente, é corriqueira. Violência contra a mulher, esse tipo de coisa. Por que isso tem que ser julgado por um tribunal militar? Só porque você é militar? E aí tem uma confusão entre o público e o privado. Porque aí o quartel, por exemplo, passa a ser entendido enquanto um espaço privado, que é um espaço privado das Forças Armadas, e não enquanto um espaço público, uma instituição pública que é subordinada aos regramentos do serviço público de forma geral. Então, para a gente, de forma geral, é positivo que todos esses julgamentos funcionem na Justiça Civil, porque eles são mais transparentes. A Justiça Militar ela é composta também só por militares. E como eu estava falando, assim, não é uma instituição. Ser uma instituição é a forma como a gente olha. Não, é uma família. Então, é o seu tio, é o marido de não sei quem. Então, assim, todo mundo ali tem um vínculo familiar muito forte. E aí, nesse sentido, o compadrio acaba imperando. Quando se trata de patentes altas, viu? Porque a Justiça Militar é muito eficaz para punir soldado e praça. Por coisinha pequena, assim, ela funciona. E tem poucos estudos sobre a Justiça Militar, sabe? Assim, uma curiosidade que eu tenho muito grande, só tem um estudo bom que eu li recente, assim, que é sobre que tem a ver com por que as pessoas estão sendo punidas, sabe? E aí é diferente do que a gente pensa, mais um motivo para a gente repensar. Mas diferente dessas coisas, a gente pensa assim no sentido de, olha, eles, sei lá, um armamento que ele deixou de cuidar e ele tinha que ter cuidado, questões do mundo militar, os processos eles eram muito pertinentes ao mundo civil. Era esse tipo, dirigir o bêbado, aí violência contra a mulher, sabe umas coisas assim, tráfico realmente, né? De recursos ou de drogas ou de outras coisas, se aproveitando desses espaços de poder. Isso aí eu não entendo que deva ser objeto da justiça militar. Né? Militar. Ana, a gente só vai te liberar porque você pediu para ir embora 9 horas. E já Eu dou aula 9h30, na verdade, mas a gente combina outro dia. Esse horário para mim é bem bom. Tinha muitas perguntas ainda para te fazer, né, Azéia? Eu também. Vai mais uma, Uai, a gente fecha. Então vai, Ana, vai você. Eu guardo a minha para a próxima vinda. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu fiz até recente para a Ana, mas eu queria compartilhar aqui sobre a questão dos gastos com militares, né? Porque o presidente Lula, ele falou lá na Assembleia Geral da ONU uma crítica, né, aos gastos militares do mundo, principalmente das grandes potências, assim, com as guerras e tudo. E depois aqui no PAC entrou uma verba específica e isso gerou até o Lula fala lá na ONU contra os gastos militares e aqui ele faz. Queria que você falasse sobre isso, a sua opinião. Eu fiquei muito desapontada com a inserção dos gastos daquela maneira. Falei sobre isso mais uma vez e realmente fiquei desapontada. Porque a questão do orçamento militar, o orçamento militar brasileiro, gente, é um funil para pessoal. Não é verdade que quando você coloca dinheiro lá, ele está sendo gasto com equipamento. Esse dinheiro que está entrando agora, que ele está sendo usado para pagar os benefícios que o Bolsonaro concedeu durante o governo dele na reforma militar, que privilegiou as altas patentes. E aí agora, inclusive, o Lula está com um pipinão, porque aí as baixas patentes que o Bolsonaro prometeu naquela época que ia ajudar, ele não ajudou, aí as baixas patentes estão reclamando. Mas eles tiveram um aumento e eu não tive. Então, assim, o dinheiro, aí tem... Não estou aqui falando que eles não estão certos. Estão certos, porque é isso, eles estão reclamando porque os chefes ganharam aumento e eles não. Que critério foi esse? Mas é a turma que votou no Bolsonaro e isso, o pepino caiu no colo do Lula da reforma da Previdência Militar. Mas independente deles estarem justos ou não nessa reivindicação,
concretamente falando, é isso, gente, é um funil. Todo o dinheiro que entra vai para pessoal, pensão, aposentadoria, tudo que você imaginar. Então, não é real pensar que pôr dinheiro na defesa vai ser dinheiro para equipamento, para investimento, para desenvolvimento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é porque a gente, no máximo, está questionando como fazer esses gastos. Eu acho que o Lula precisa se questionar o que deve ser objeto de gasto. Então, que tipo de equipamento, de fato, cabe a uma discussão sobre defesa num país que é isso, gente. A ideia de 2% do PIB para a defesa, a referência disso é a OTAN. O Brasil é um país de paz. Ele não se propõe a projetar poder militar sobre nenhum país. Pelo contrário, na nossa Constituição está a ideia de cooperação com os nossos vizinhos. E o discurso do Lula na ONU é isso, né? Olha, para de gastar em armamento e vamos gastar em cooperação. Então, eu achei que ele perdeu um pouco a oportunidade para abrir esse debate, assim, no Brasil mesmo, assim, no sentido do que é ou não é pertinente do ponto de vista de gastos mesmo, questionando essa composição de 80% vai para pessoal, não vai coisa nenhuma para investimento, e ao mesmo tempo questionando também o que a gente deve investir, para a gente não investir errado, porque o Brasil já investiu errado. A gente já teve um porta-aviões que a gente acabou de vender como sucata. Para que serve um porta-aviões? Para projetar poder para outro continente. Nos interessa mesmo isso enquanto política de defesa? Será que a nossa prioridade não são os nossos dados, por exemplo, as nossas informações? E aí uma última questão, que aí essa eu acho que é mais complexa, mas que eu estou repetindo ela, e eu acho que a gente vai precisar ir desconstruindo isso. Porque por causa da Petrobras, a gente construiu uma ideia no Brasil de que militar está associado a desenvolvimento. Gera emprego, e a indústria de defesa, tarará, tarará. Isso é economia mesmo, viu, gente? Os últimos estudos têm apontado que essa ideia de que, olha, o investimento em gastos militares leva ao desenvolvimento em outras áreas é uma coisa que funciona para países do centro. O melhor exemplo para isso é isso aqui que a gente está usando agora, a internet. A internet começou a ser construída dentro da indústria militar dos Estados Unidos e hoje é uma conquista para o mundo inteiro poder se comunicar. Mas isso funciona em países de centro. Em países de periferia, que as patentes elas se concentram prioritariamente nas universidades públicas, que é quem faz pesquisa nesse país. 2, como que você investe em questões militares? Ou você investe aprofundando a dependência de commodities, porque a maior parte do tempo o recurso que a gente usou para investimento militar veio no boom das commodities. Isso não é só o Brasil, não, viu? Brasil, Venezuela, Chile, vários países da América Latina aproveitam. Só que isso, você está usando o recurso do boom de commodities para comprar armamento, ao invés de você industrializar o Brasil. Aí você fica mais dependente ainda de commodity. Ou seja, aprofunda a nossa dependência. O contrário do que funcionou nos países centrais. E mais, às vezes, quando não foi o boom de commodities, foram empréstimos. Então, são países de periferia pegando empréstimos com países de centro, então estão se endividando para comprar armamentos desses países de centro. Olha que negócio bom para eles. Eles emprestam dinheiro, depois vendem para a gente o equipamento. Então, assim, eu acho que é uma discussão complexa, de fundo, mas a gente precisa enfrentar essa ideia que está na cabeça da esquerda brasileira, de forma geral, de que o investimento em indústria militar automaticamente gera desenvolvimento nacional. E mais, gera emprego. Tá, gera emprego sim, mas todas as áreas geram emprego. A gente precisa, sim, retomar a indústria nacional. O carro-chefe para uma retomada da indústria nacional deve ser a indústria militar. Então, assim, acho que tem várias questões nesse meio de campo em brincadas. Não sou contra gastos militares, lógico, estudo política de defesa e sei a importância de você ter bons equipamentos. Mas a forma como você conquista esses equipamentos, às vezes pode sair mais caro do que o equipamento em si. Aí não vale a pena. Então, acho que a gente tem que colocar em perspectiva e abrir mesmo o debate. Acho que a minha expectativa com o presidente Lula é que ele está sendo extremamente agressivo internacionalmente para recolocar o Brasil no cenário global. E ele está tendo muito sucesso, né? Eu acho que ele está indo muito bem nessas instâncias internacionais. A política de defesa é o escudo para essas iniciativas. Para qualquer iniciativa internacional que você tomar, você tem que ter um escudo, porque vai ter reação externa. Acho que em algum momento ele vai ter que mexer na política de defesa, ele goste ou não do assunto, porque é isso, vai ser uma demanda
do próprio reposicionamento global do Brasil. Falei até. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Sorte dos seus alunos aí, vão te ter daqui a pouco falando com eles também. Obrigada, Joana. Obrigada a vocês pelo convite. E vocês têm convidado vários pesquisadores do Tricontinental e a gente está bem satisfeito também. Aproveito para agradecer a oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Abraço.